tertulia. Gente, meu boa tarde para todos. Hoje nós temos aqui mini acidente que fica dentro do universo da acidentologia. É um acontecimento casual, fortuito ou inesperado, de efeitos desagradáveis ou infelizes, envolvendo dano, perda, lesão, sofrimento, outros efeitos imprevistos e indesejáveis. Agora aí vem a intensidade do mini-acidente, o mini-acidente de trabalho, a mensagem do mini-acidente, a ocorrência atípica, o desastre de pequeno porte, o culto às inutilidades onipresentes, a rota de colisão, a evolução doentia dos acidentes, os acidentes simultâneos, a surpresa desagradável, a avaliação dos mini-acidentes pessoais, a redução dos mini-acidentes pessoais, o problema da inacabativa, a esnobação das nuances, o descaso à micrologia, a evitação da técnica do detalhismo, o pequeno orifício começando a esbarrondar a represa, a somatização do trauma, a cadeia de acidente percurso, as sequelas do acidente, a desatenção à mensagem de aviso, a profilaxia dos acidentes, a técnica da espera de apenas 15 minutos. Aí está esperar, mas tem um R a mais, é espera. A técnica da omissúpera de acidentes, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA das grandes empresas, a campanha anti-acidentes funcionais. Agora, nós temos aí uma série de logias e de detalhismo, e na taxologia nós falamos sobre 25 categorias de mini-acidentes alertadores, quer dizer, de alerta, mais comuns. O mini-acidente pode ser simples fato menor, sem grande significação. A ocorrência de vários mini-acidentes consecutivos pode compor um mega-acidente fragmentado, sério e despercebido. Você presta atenção aos detalhes da vida humana? Já identificou algum conjunto de mini-acidentes envolvendo você? É por isso que eu falei antes aqui sobre a evitação da técnica do detalhismo. Tem gente que evita. Essas pessoas geralmente têm mais acidente. Agora, eu vou aproveitar para responder umas perguntas que estão aqui paradas. Como ajudar uma pessoa que não consegue dormir sem tomar remédio há alguns anos? Olha, isso aí eu não posso responder aqui. Seria um excesso da minha parte estar falando disso. Eu recomendo essa pessoa para procurar a consciência terapia, para examinar qual é o caso, que isso aí é problemático. É muita gente que não consegue dormir, a insônia hoje atinge milhões de pessoas e cada caso é um caso, tem que ser examinado com calma. Eu não quero ser aqui excessivo, ultrapassar e falar uma coisa dessa aqui que não adianta específico para aquela pessoa. Eu às vezes falo aqui, mas não é esse caso. Como eliminar a autocrítica excessiva? Primeira coisa é morder na língua. Segundo, é procurar um negócio que não vende em supermercado, chama desconfiômetro. Terceiro, é a pessoa começar a receber críticas, é ela pedir crítica para os outros, heterocrítica dos outros para ela. Assim ela vai aumentar muito seriamente a autocrítica excessiva e vai melhorar também o problema da heterocrítica dela. Então, vamos entender agora. A autocrítica excessiva, ela liquida com a pessoa, ela tira o amor próprio, ela liquida com a autossuficiência da pessoa. Mas agora, a coisa mais séria que tem é a seguinte: é necessário que a pessoa estude a criticologia, ou seja, a autocrítica e a heterocrítica simultaneamente. O que está faltando aí justamente é isso. Agora, autocrítica excessiva, às vezes, eu não posso deixar de falar aqui, a pessoa estudar se isso não é uma auto-vitimização, se ela não está tirando o corpo fora de alguma coisa, para não ter que enfrentar alguma responsabilidade. Essa é a pior da história toda. O senhor falou que a temperatura pode baixar durante o arco voltaico, e quando ela se eleva? No meu caso, fiquei molhado de suor e o fluxo de energia percebido foi bastante intenso entre as mãos, o maior que já senti. Primeiro, isso mostra que você está fora de forma do ponto de vista parapsíquico, do ponto de vista energético. Você está despreparado para o processo. É preciso mexer nisso mais até limpar tudo.
O ar potável tem que funcionar em você e não mudar a temperatura, nem para mais nem para menos. Isso é que seria o ideal. E você se sentir bem sem ressaca. Ressaca energética. Isso que você passou aqui, ó, isso é uma ressaca energética. Isso mostra que tem, no mínimo, autoassédio. Agora, pode ter heteroassédio. Vocês estão vendo que, conforme o caso, eu posso falar claramente, porque não tem outra saída, mas tem uns que não tem jeito. Agora, conclusão disso, o que a gente recomenda? Recomendamos a desassedialidade. A pessoa tem que começar a estudar isso e superar o processo. Uma outra coisa, tem que começar a estudar também as reações do sistema nervoso vegetativo, simpático, parasimpático. Às vezes essas coisas ocorrem e demora muito a sentar, devido à mioclonia, devido a extracisto, devido a uma opção de coisa que não tem nada a ver com o processo físico propriamente dito. Mas a base mesmo é um problema energético e parapsíquico. De modo que é bom a pessoa se preparar mais e entrar em forma perante os seus processos. EV é uma beleza. Olha, todos os laboratórios da Conscienciologia têm uma meia dúzia que serve para esse caso aqui. Não é só BV, não. É uma meia dúzia de laboratórios. Da sinalética é importante, os processos da dispersidade, da imobilidade física virgem. Agora, eu quero dizer aqui para vocês que nós temos aqui esse caderno, Direito e Justiça, que esse caderno, ele aparece aí no Estado do Paraná, que é aquele jornal que tem aí em Curitiba. E de vez em quando aparecem uns temas lá. Um deles é escrito pela Adriana de Lacerda Rocha. E ela acabou de escrever uma agora, do dia 4 agora de maio, hoje é dia 6, foi anteontem, né, domingo, não é isso? Direito para Direitologia e Cosmoeticologia. A Carla está por aí, não? Você já viu isso? Não. Então, ó, está aqui, você arranja agora. Depois isso aí é bom colocar no cosmograma, tá certo? São as coisas dela aí. Ela durante a temporada, ela escrevia muito isso. Agora, ultimamente, eu não vi mais muito artigo dela, mas também eu não olhei mais os jornais tanto. Agora, esse aí que chegou agora, que me apontaram. Como é importante aí o processo de paradireitologia e cosmoeticologia, eu quis falar aqui para dar uma geral em vocês. Agora, voltando aos mini acidentes, depois desse pequeno acidente aí de colocar as nossas conversas em dia, então nós estamos aí para ver o que é que tem. Quem é que está com o microfone? Não tem ninguém. Ninguém sofre mini acidente aí, pelo que eu vejo, então. Só mega. Eu quero dizer, viu, Rosa, que esse VB tem 33 logias e 7 máximos. Se você, só para você não ficar assim sem trabalho, que afinal de contas tem que receber o salário adequadamente, você pode aumentar a binomiologia. Pode colocar mais 13 binômios lá, porque já tem 4. Agora o mais eu não sei aonde você pode trabalhar aí não. Eu confio em você. Estou aproveitando tudo que eu posso daquilo que você deu. Já comecei a remexer, mas ainda não estou atualizado, não consegui vencer tudo, não. Porque eu estou trabalhando com os verbetes, eu quero dizer para vocês que já estou com 962. Então, em relação com esse aí, eu estou com 113 na frente, tá certo? Agora nós vamos fazer, interar os 1000 verbetes, e vamos fazer, parece, editais, quer fazer dividir alguma coisa nesse sentido com os 1000. Talvez lá para julho. Vamos ver o que vai dar. Hein? Isso vai ajudar a prova do fim do ano. Viu? Viu, Antônio? Isso vai ajudar. Vai ajudar, não é? Não é isso que vocês querem? Agora, ó, só faltam 38, tá certo? Que a gente pode publicar isso aí antes, logo ficar pronto. Daqui a um mês, eu acho que eu estou com 1000 aí, porque também tem um problema, eu tenho que passar para vocês a revisão. Nós devemos ter, para inteirar 1000, faltam 60 para revisar. Viu, Antônio? Você prepara, come bastante, viu, Antônio? Come bastante. Você pode falar, Gui? Para a patologia, sim. O senhor fala aqui alta acidentalidade parapsíquica. Sim. O que é essa alta acidentalidade? Alta acidentalidade são as pessoas que
tem muito acidente feito por ela mesma, né, que a base, o fator desencadeante é a própria pessoa, tá certo? A predisposição, por exemplo, falta de reflexos, desorganização pessoal, indisciplina naquilo que a pessoa faz, vida desorganizada, síndrome da dispersão consciencial, isso tudo influi na pessoa, não acha? Aonde que está aqui a linha para eu falar para a turma que eu não sei, onde é que você deu? Faz favor. A primeira linha, parapatologia, primeira linha, no final. Parapatologia. Parapatologia. Olha lá, a alta acidentalidade parapsíquica. Agora veja, quase sempre os acidentes parapsíquicos começam por acidentes físicos. A pessoa não soube interpretar. Entendeu, não? Por exemplo, antes de uma grande possessão, um monte de coisa aconteceu com a pessoa, você está entendendo, para chegar nessa possessão. Então, é um monte de processo nesse sentido. Agora, a alta acidentalidade parapsíquica, uma pessoa começa a pensar mal dos outros, ela está predisposta, mas tinindo, você está entendendo, madurinha, para ter acidente de tudo quanto é tipo de vida assédio. Uma pessoa que pensa mal de alguma coisa fixada, por exemplo, durante 10 dias, vai acontecer alguma coisa com ela. Isso é quase que inevitável. Então, conclusão. Eu não falo que os mini acidentes não são de vocês, não são. Se eu for estudar aí vocês, aquele que fala que não tem acidente, eu vou mostrar que vai ter. Se eu passar com ele uns dias, eu vou ver. Eu já fiz isso antes. A listagem, a Laura falou que tem 6. Vocês já viram as listagens aqui, né? Elas são 25 categorias. Ela acha que tem 6 recorrentes que acontece com ela. Então, veja. Mas aí, no caso dela, tem problema de reflexo e outras coisas mais. Professor Valdo. Problema das pernas. Por exemplo, perna, joelho, é um negócio muito bravo em matéria de acidente. É fator desencadeante bravo. Sabe? É o processo da psicomotricidade. Professor Valdo, então o senhor falou que a condição dessa impossessão é gerada por alguns atos que a pessoa não provocou. Então, para fazer a reciclagem nesse caso, valeria a pena ela levantar todos esses dados para fazer a reciclagem dela? Quanto mais dados ela levantar, melhor. É o processo da autoconscienciometria. Ela estudar a si mesma, ela se conhecer. Entende? É muito importante, né? Entendi. Vale a pena. Então, Ana. Professor, na fatologia, na segunda linha, a mensagem do mini acidente. A mensagem do mini acidente. Está relacionada? Aqui, todo mini acidente tem uma mensagem para a pessoa. O processo é ela saber fazer a hermenêutica, ela fazer a análise, a interpretação desse acidente. Então, por exemplo, uma pessoa tem um mini acidente. Não liga porque aquilo está ocorrendo sempre. Mas é preciso examinar se aquilo é repetido, qual a causa. Tem causa que às vezes é difícil ser superada, por causa de um processo de deficiência orgânica, física, motriz da vida da pessoa. Mas tem outras que podem ser superadas. Então, tem que examinar o que é, né? Você está entendendo até aí como é que é? Agora, por exemplo, uma pessoa que já deixou a chave do carro 2 vezes dentro do carro, essa deve se internar. Deixou a chave lá dentro e bateu a porta 2 vezes, essa tem que se internar. Não, eu estou falando, por exemplo, nos últimos 3 anos, ela fez isso 2 vezes. Isso é demais. Aí é demais. Eu sei, mas não interessa. Mas aí não está relacionado com a mnemônica. Mas aí é a minha dúvida daí. Não está relacionado ao processo mnemônico daí? Como é que funciona daí? Pois então, é a mensagem. Ela não recebeu a mensagem. Ela não viu que ela precisa se estruturar melhor, se organizar melhor, se disciplinar melhor. Agora ela não viu. Então, a mensagem... Passou uma bobagem. Ela não interpretou a mensagem. Entendi. Por exemplo, você vai a um restaurante, come alguma coisa e tem uma diarreia. Tá. Você não vai examinar o que houve com você? Tá.
Aí volta, aí você tem a segunda. Aí já deve internar, né? Na terceira é caso psiquiátrico, já não é caso gastroenterológico. É um caso psiquiátrico. A pessoa tem que examinar o que se passa com ela. São as mensagens dos acidentes. Estou falando uma coisa que é banal, comum, mas a gente tem que ver. Deu para clarear. Tá Professor, bom? oi. Aqui na fatologia você fala da esnobação das nuances. Você poderia fazer um contraponto em relação à questão da racionalidade e do racionalismo, que às vezes a gente está muito, assim, às vezes fecha o raciocínio, né, que é as coisas mais preto no branco, e às vezes perde, né, a questão de nuances. A única coisa que eu acho é o seguinte, há um monte de livro por aí que o povo combate até um certo ponto a razão em si. Eu acho que a razão tem que estar na ponta de tudo. Eu não vejo jeito de tirar isso. Qualquer coisa que você for fazer, você tem que ter raciocínio, tem que ter razão, tem que ter lógica, tem que haver uma ponderação do equilíbrio. Senão está errado. Agora, aquelas pessoas que querem criar as coisas sem racionalidade, isso é artista, isso está superado, já era. Isso é feudalismo, é medievalesco, é da área medieval, o período medieval. Entende? Então, o que eu vejo é colocar a razão, o raciocínio, a racionalidade, a racionalização nas coisas. Eu não vejo. Tá. A evolução nossa caminha para o corpo do autodiscernimento. Isso só pode ser alcançado pela razão. Você vê alguma outra saída? Eu não vejo. Então essa inovação seria uma falta de refinamento na questão do raciocínio mesmo, da racionalidade. Vamos dizer, seria nesse sentido. Todas as nossas doenças, todo o nosso desequilíbrio, todos os nossos acidentes existem por irracionalidade. Irracionalidade, no caso, falta de raciocínio, falta de razão, falta de ponderação, falta de experiência. O que é a experiência? É a racionalização. Por exemplo, uma consciência é mais evoluída que a outra. O que ela tem? Ela é mais racional. Me perdoa o mau jeito, mas eu não vejo outra saída, não. Não adianta defender as linhas de pensamento diferentes disso, milhão de coisas. Não adianta. Então, condição séria dessa história e conclusão básica, óbvia, a gente deve evitar tudo aquilo que seja secundário mesmo. Se uma coisa não serve, se ela não presta, não é útil, não é boa, não é razoável, para que insistir com aquilo? Vamos arranjar uma coisa que seja mais razoável. Agora veja, não há perfeccionismo nisso. Há racionalidade. Entende? Há uma exaustividade. Mas, por exemplo, não há perfeccionismo, há um detalhismo. Essa diferença entre detalhismo e perfeccionismo, praticamente quem fala muito nisso há 50 anos sou eu. Os filósofos não entraram nisso. Sabe por quê? Se eles entrarem, eles deixam a filosofia. Se um religioso for mexer nisso também, ele deixa a religião. Se um cara de eletronáutica for estudar isso, ele deixa a academia. Ele vai trabalhar e vai ser pesquisador independente. Ele não se aguenta nisso. Então é muito importante e relevante a gente caracterizar o core, a essência dos temas, dos assuntos e dos interesses. Não tem jeito. Vocês olham, tudo aqui que eu faço, gente, não tem novidade nenhuma. É só usar esse princípio que você vai acertar na maioria das coisas. Vai errar menos. Isso não quer dizer que você não vai errar, vai. Mas vai errar menos. Isso é importante. Sovaldo, eu queria saber se é acidente, se é mini acidente, se é acidente ou qual é a causa. Quando você está assim, se organizando para fazer alguma coisa que você não conseguiu fazer antes, colocando uma disciplina maior para você, e acontece uma mini doença, acontece um problema na tua casa que você resolveu. O que é isso? Não tem jeito. Isso não tem jeito? Mas por que acontece isso? A vida isso? É assim. Porque às vezes, por exemplo, você começou a querer mudar a sua vida, você vai fazer uma dieta. Às vezes você não está habituado para aquilo, seu corpo vai se ressentir, dá um processo fisiológico, ou você às vezes deixou de comer o suficiente, está faltando alguma vitamina, alguma coisa, você vai pegar um resfriado. E quando é coisa porque externa? há uma predisposição. Então veja, uma coisa puxa a outra e tudo tem preço.
Você tem que ver que uma renovação ela tem preço. Por isso que eu estava falando aqui, ó. Vamos estudar, a pessoa tem que estudar a si mesma. Nada melhor do que a pessoa para interpretar a si própria. Mas esse preço não pode ir diminuindo? No início ela não é boa, não. Mas esse preço não pode ir diminuindo? Tem que ser outra pessoa para interpretar. O que a gente pode fazer para esse preço ir diminuindo, entendeu? Para evitar que aconteça essas coisas. A primeira coisa é ir devagar e sempre, porque senão a pessoa quer renovar, ela quer tudo para amanhã cedo. Essa afobação, isso aí é precipitação, é impulsividade. Isso vai levar a vaca para o brejo, não dá certo. Sempre vai ter algum problema. Agora, se nós ponderarmos o que vai acontecer, uma pessoa, por exemplo, vamos supor que ela tem um excesso de peso, e ela resolveu alguma coisa que bateu nela, para ela mudar de uma hora para outra. E ela quer, daí a pouco ela começa a perder um monte de peso no mês. Isso é loucura. Isso acaba com ela. E outra coisa, não acaba só a parte física, não. A capacidade de raciocínio dela cai. Por quê? Os neurotransmissores, a situação toda, até a serotonina, tudo isso vai para o espaço. Por quê? Uma pessoa está aí, com 130 quilos, e ela começa a perder 10 quilos num mês. Isso é uma loucura. A mesma coisa, tem certa cirurgia que eles estão fazendo aí. Isso aí cria problema na cabeça da pessoa. Cortar tudo de uma hora para outra, uma porção de coisas. Isso é mutilação. A biologia humana não admite isso. É igualzinho a pessoa, por exemplo, que entra na dislexia e não liga. Aquilo pode aumentar. Outra entra na anorexia e não liga para aquilo. Aquilo também pode piorar cada vez mais. A pessoa morre mais cedo. Então, o processo é o seguinte: nada de excesso naquilo que diz respeito à saúde e à manutenção orgânica da pessoa. Por exemplo, tem pessoa que não adianta, ela jamais vai ter menos de 100 quilos. Por quê? Os órgãos dela são grandes, são macroesplâncnicos. Tudo dela é pesado, é grandão. E outra coisa, é o jeito dela, é a biologia dela, é a genética dela. Então acabou. Ela tem que se ver. Então, por exemplo, nós todos não devemos seguir esse processo de milhões de tabelas de peso. Não. Tem que ver você, sua genética. Cada caso é igualzinho em moda. A mulher que segue a moda, que serve para tudo quanto é mulher, é boba. Ela é diferente de todo mundo. A mesma coisa é aquilo que eu falo aqui sobre remédio. Não é todo remédio que serve para todo mundo, não. Isso está errado. Cada um tem que estudar o seu. Entende? Então, por isso que eu falo também, sempre é bom ouvir uma segunda opinião em medicina, em psicologia, entre professores, entre ideias. Sempre é bom a segunda, terceira, quarta opinião, isso é o máximo. Então, veja, tudo isso são minhas conclusões, porque a consciência é, como é que ela é, essa complexidade? Tá certo, porque ela é complexa. É complexa. Estou de fora como? Sei, mas o que você tem que ver com isso? Isso não é acidente. Não, mas não é acidente. Isso aí é por tabela. Você está dentro de um grupo. Isso aí já é outra coisa. Eu quero que a pessoa primeiro, aqui ó, a minha posição que eu me bato, é a pessoa estudar o seu mini acidente com base pessoal, egóica. É aí que ela vai chegar. Isso aí já é a segunda etapa, com calma. Agora, esse primeiro, sabe, Rosa, que é o difícil. A maioria ainda não entende isso. Se nós formos olhar, eu falei que esse aqui, eu não posso excluir de vocês, não posso excluir vocês desse bebê. Não dá. Ainda pega muita gente aqui dentro. Agora veja, uma bobagem, né? Aparentemente. Parece uma tolice, né? Mas é a vovozinha que é bobagem. Olha, é pelo ponto que você começa a estudar o discurso. É pela parte fora do iceberg que você pode ver o que pode ter dentro. Pelo dedo que você conhece o gigante. Para quem entende as coisas, pingo é letra. O Walter, dentro disso que a Rosa perguntou, você estava dizendo que para toda renovação, eventualmente, vai ter um preço. Isso é inevitável, então. Tá. Partindo disso, como é que a gente analisa o que é inevitável e o que é um mini acidente evitável?
a primeira coisa é examinar o que é que afeta a pessoa, qual a natureza dos processos dela, cada uma de um jeito. Pode ser um processo alimentar, pode ser um problema físico, pode ser um processo intelectual, pode ser um problema emocional, pode ser um processo familiar, pode ser um problema social grande, mais amplo, macrocósmico. Isso tudo varia, depende da pessoa. O que ela tem. Então aí ela tem que ponderar através disso. O que é que bate? Qual o processo? E fazer uma previsão das coisas. Se eu vou fazer isso, as consequências podem ser essa e essa. O que pode me atingir? Essa aqui talvez. Então vamos ver. O que eu posso me prevenir disso? Agora, fazer assim no escuro sempre dá controle na água, seja lá o que for. Toda reciclagem feita no escuro não é reciclagem, é desastre. Vocês estão entendendo? Tudo tem que ser ponderado, tudo tem que ser estudado. Uma outra coisa, como eu digo aqui, vou repetir mais uma vez. Tudo na vida tem técnica. Agora a gente tem que descobrir qual é a melhor técnica. E aquela que se adapte a você. Valdo, aqui na frase enfática, você podia analisar essa segunda parte aqui da... A ocorrência de vários mini-acidentes consecutivos pode compor um mega-acidente fragmentado, sério e despercebido. Uma pessoa, por exemplo, ela vai andando, aí ela torce o pé, dá um processo de tornozelo. Ela arruma aquilo mais ou menos, esquece, não liga para nada. Ela não examinou porque ela torceu o tornozelo. Ela vai andar naquele mesmo lugar, acontece a mesma coisa, torce de novo. O terceiro acidente que acontecer com ela, ela já vai ficar manqueba, ela vai ficar trôpega, já vai dar alteração, porque a articulação, às vezes, é muito séria. E, às vezes, não corrige do jeito que foi antes. E porque assim vai uma vez, vai duas, uma terceira, já vai dar uma sequela. Principalmente a sequela quer dizer um processo da recorrência. Despercebido, que eu queria entender melhor. Despercebido. Sério e despercebido. Por que despercebido? Ela fica... Nesse caso aí, ela não viu, né? Ela não viu que aquilo era importante. Ela não foi estudar por que ela torceu o pé. Mas a analisologia também, vamos dizer, tem a ver com isso ali. Tem. Sério, nós temos que analisar tudo, né? Estudar tudo que a gente puder. Né? Agora, outra coisa, eu tenho um acidente, acontece, problema físico, a pessoa, às vezes, acontece comigo, eu estou andando, dá uma torção, sei lá, torce. Sei, mas você tem uma coisa, mas isso você tem um negócio na também, mas parece que é problema, isso aí também, como que dá para se organizar, às vezes é um processo, porque aquilo é inesperado. Eu também tenho um na perna. É porque está pinçando. Tem um nervo que está mais no osso, onde ele passa, e a situação toda está muito apertada. Agora, eu tive uns sintomas antes, examinei, localizei e vi. Agora ele já está mudando, o negócio está baixando, está piorando a situação. Mas para evitar... Com a minha idade, eu acho que eu vou criar problemas. Parece que é inevitável, porque eu estou andando, de repente, dá uma torção. Mas isso não acontece sempre. Mas... Agora, precisa de ver aí os reflexos, o que é que tem, como é que é. Agora, o que tem muito hoje nessa questão de biologia e processo neurológico são os pensamentos. É uma coisa que em algum lugar ali está apertando o corpo, alguma coisa que tem. E outra coisa séria, com a idade, a tendência da gente é ampliar certas coisas, inclusive neurológicas, né? Você sabe, de articulação, esse negócio todo. Eu, na minha idade, já tenho opção de coisinhas assim, pequenininhas. Mas eles viram inevitáveis, então, né? Aí não é... E outra coisa, a gente tem que ver, né? Para também ver o que a gente come. Fazer uma dieta de certas coisas excessiva, que pode dar esse processo de articulação, essas coisas aí, pode ser isso. Tem? Uma outra coisa também que tem. Uma pessoa, por exemplo, ela teve às vezes um acidente quando ela tinha aí 25 anos. Aquilo foi caminhando, ela até esqueceu. Ela chega lá para 65, alguma coisa daquilo que não ficou bem arrumadinha vai aparecer. Outra coisa, às vezes, naquela ocasião já tinha aparecido, ela superou, mas ficou uma sequela, uma coisinha, aquilo vem, cada idade. Você vai usando demais. Por exemplo,
Eu já falei aqui sobre o processo de alvéolos pulmonares. Gente, pensa bem os alvéolos pulmonares. Você está usando esse alvéolo há mais de 50 anos, presta atenção, sem parar, dia e noite. Há uma obsolescência de material. Não é bom, né? A gente tem que estudar muito isso. Por isso que eu olho muito esse problema aqui, de respiração, gases, que hoje está incrível, né? O problema de intoxicação de gases, tudo quanto é jeito, tudo quanto é remédio, alimento, líquidos, tudo quanto é lado que tem, detergentes. Até o detergente suja. Se eu tiver em excesso, ele suja. Em vez de me limpar, ele suja. Em suma, com a idade, os acidentes vão se tornando inevitáveis. O que o italiano chama de cella vecchiaia. Não, é a vecchiaia, aquele negócio que o meu amigo comendador falava. Então, o que é que o senhor tem? Não, vecchiaia, só. Era o processo mais sério dele, ele já tinha mais de 80 anos. Você vivia rindo dessa história. Mas você quer falar? Desse caso agora, o que a gente pode fazer de correlação com o mini acidente do Ronaldinho que estourou? Não, aquele ali não. Ele é mega acidente. Ele é cabecinha curta, né? Eu tinha falado disso desde o início. Ele devia ter tido um bom psicólogo na ocasião que ele começou a ter a fama, que era bom. Ele tinha 17 anos. Agora, o melhor da história. E eu vi os negócios, cheguei até a escrever sem falar o nome dele na ocasião. Há muitos anos isso. Entende? Agora eu falei assim, ele não é bem assistido, coitado. Ele é mal assistido pela situação dele. Você olha com a opção de acidente, tudo um depois da outra, tudo, várias coisas. Todo esportista ou desportista que tem altos e baixos contínuos, ele é mal assistido. Entende? Agora ele é um caso clássico disso. Então, não adianta visitar os capuchinhos, não adianta fazer exorcismo, não adianta fazer despacho sexta-feira na encruzilhada, não adianta, isso tudo é tolice, não é por aí. Ele tem que fazer uma autocrítica muito séria e melhorar a educação. Principalmente a educação social, de relacionamento, é o que falta. Ele não foi preparado para a fama. Agora, outra coisa, os jornais, as revistas, todos já trouxeram que ele, em vez de cair pelo lado do bom menino, que é o Pelé, ele foi para o mau menino, que é o Maradona. Então, veja, isso é clássico da situação. A gente vê as pessoas assim. Agora, tem um outro, que é um tal Kaká, que é considerado um cara até muito maior forte. exemplo, né? Mas esse tudo é arrumado, porque parece que ele é evangélico. Ele é daquela a igreja Renascer, que o casal está preso. De qualquer maneira, a igreja sempre dá um pouco de orientação, de limite. Porque o que falta nessas novas gerações é a educação do limite, não tem. É o que falta, porque os pais vão deixando, às vezes os pais também não tiveram, e aquilo vai passando de geração para geração, não é? Eu, por exemplo, eu não posso me queixar nada da vida nem das coisas todas. Eu tive uma mãe que era professora, meu pai era dentista, isso me ajudou demais. E o povo que não tinha nada, como é que fica? A gente tem que entender isso. Agora, então, o problema de estudo é estudo. A coisa toda é o estudo. Quanto mais você estudar, melhor para todo mundo, melhor para nós. Por isso que eu coloco tanto livro na frente de todo mundo, tanto dicionário na frente de todo mundo, falo em enciclopédia. Outra coisa, dou aula todo dia, 2 horas. Sou louco, né? Pelo estudo. Agora, é uma loucura mansa. Eu aqui nunca bati com um livro na cabeça de vocês. Às vezes até que dá vontade, mas nunca fiz. Eu nunca fiz. Há um limite. Você veja, eu estou no meu limite. Estou no meu limite, até um certo ponto. Não sei se às vezes eu ainda exagero um pouco. Eu acho que às vezes pode passar da conta. Mas vocês me perdoam, então eu vou em frente. Afinal de contas, a gente precisa de perdão de vez em quando. A dosagem de perdão a gente precisa ter, né? Faltou o preceptor. O problema todo é esse. Agora, ele tinha que ter na hora que ele começou a entrar na fama. Agora, aí, pelo contrário, vem os puxas e vem a turma do enxuga-gelo, louva-minheiros e sanguessugas e aproveitadores, e o nome é atravessador.
E esse, então, tira um partido de tudo e vai incensando o cara. E o negócio vai piorando cada vez mais. Agora, o processo também muito sério, nesse caso, é o problema da vida pública. Não é só fama, não. Esse problema de vida pública não é fácil. A pessoa tem que se manter, né? Tem que ter um modus operandi, modus vivendi. Tem que ter, né? É o bom tom. Quando falta, tudo vem contra ela. E uma outra coisa pior, é aquele negócio da energia das pessoas pensando nela. Sempre vão pensar negativo, então é um problema. Eu, por exemplo, na ocasião, joguei muita energia nele, porque ele estava down, vinha, subia, dizia umas coisas nele, voltava. Então eu escrevi sem falar quem era, mas a gente via direitinho que havia um processo de má assistência. Isso faz anos. Gente, agora aproveitando aqui, no verbete arco-voltaico crânio-chacral, em numerologia, as palavras faladas, as vibrações timpânicas, o canto humano. Gostaria de saber a função ou a relação com a técnica do arco-voltaico. O problema é o seguinte, no arco-voltaico, o que interessa mais é a pessoa que é o assistente que está fazendo assistência ao assistido. Então, veja, o assistente, ele sentiu o que tem de barulho ou de ruído intracraniano nele. Agora, na pessoa, não adianta, porque ela às vezes não está preparada para estudar isso, não. Mas agora as coisas mais sérias são as vibrações que a pessoa sente para fazer assimilação. E depois ela fazer desassimilação. Agora, isso de canto, de vibrações disso, palavra falada, isso tudo é secundário, não resolve, não. Agora, a coisa séria mesmo é a pessoa transmitir a energia positiva com confiança naquilo que ela faz. Trabalho numa fábrica em logística, tenho observado muitos pequenos acidentes com afastamento de funcionários. Percebo que alguns ficam muito felizes, contentes com o afastamento. E quando voltam com aparência e energia melhores. Qual a relação com o atrator de acidentes citado em masculinologia? O atrator de acidentes é o seguinte, olha aqui. A pessoa, às vezes, ela atrai o acidente por, como eu estava dizendo aqui, por desarticulação da própria vida. Ou seja, ela é desorganizada, ela não tem disciplina. Agora, esse caso aqui que está sendo falado, é preciso afastar uma hipótese aí muito séria nesse negócio. Tem gente que, às vezes, faz um pequeno acidente para entrar numas férias, porque a moça está esperando para ir para as Caraíbas. Isso é outra coisa. Então, vamos devagar com o andor. E a pessoa vem renovada, porque às vezes até arranjou uma noiva ou qualquer coisa nesse sentido, andou melhorando a vida dela. Então, isso aí tem que dar um desconto também nessa história, que não tem nada a ver com a CIPA. A rigor, não. A CIPA entra nisso aí, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, entra nesse caso, mas secundariamente. Mas não é o fator, o móvel, o leitmotiv, o core, a razão de ser. Gostaria de uma explicação. Fui dar um passe magnético em minha cunhada que estava passando mal. Quando empalmei as mãos, levei um choque muito forte que precisei parar. O choque continuou por alguns segundos, tive que sentar, baixar a cabeça para me deu tontura. Primeira coisa, preciso saber se não é o eletromagnetismo que estava com ela. Se você encostou nela, pode ter sido o eletromagnetismo da pessoa. Um eletromagnetismo, às vezes, pode derrubar uma pessoa. Não é só a pessoa passar pente, segurar o cabelo, não é só aquilo não, aquela teste que se faz. Isso é eletromagnetismo. Então, por exemplo, mulheres, às vezes, elas trabalham muito com certos aparelhos, às vezes não tem borracha no chão, aquilo então ela fica eletrificada. É o problema do... Entende? Então, eletromagnetismo. Seria bom que verificassem isso. Agora, se não é eletromagnetismo, primeira coisa tem que ver o nível de assédio dessa história, porque pegou a pessoa de uma hora para outra. Então, os dois têm que ser examinados. Tanto a pessoa que deu, quanto a pessoa que recebeu o processo. A pessoa que faz a tenepse, que por um motivo ou outro deixa de ter seu companheiro, quais as medidas necessárias para manter essa tenepse em bom nível até ela encontrar novo companheiro? A primeira coisa é o seguinte, a pessoa, quando se separou, a culpa é dos dois. Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é o seguinte, quem é o maior culpado? 51% é comigo ou é com a outra pessoa? Para ver a separação, o que houve. Agora, se a pessoa está mais ou menos bem,
e ela se sente bem com aquilo, ou ela fez um acordo para essa separação, isso não vai afetar tanto o processo da TENEPS. Agora, a melhor coisa que a pessoa faz é ver se ela escuta ou tem inspiração vinda do amparador da TENEPS que ela pratica. Isso é que é o mais importante de tudo aí. Agora, cada caso desse tem que examinar, né? Ver que tipo de separação que foi, como é que foi, ver os detalhes. É difícil de generalizar isso aí. Pode falar, Guilherme. Na masculinologia, você está falando sobre pseudo-acidentado. Eu queria saber como é que a gente reconhece esse pseudo-acidentado. O perfil do acidentado? Pseudo. Não, deixa eu ver onde está isso. Segunda linha. O pseudo-acidentado é aquele cara que chega, por exemplo, na empresa e começa a mancar. Não, eu quero que você me dê aí 10 dias aí de folga. Que esse está querendo arranjar a namorada lá do vizinho que ele arranjou. Então. O fura-fila, esse aí é o pseudo-acidentado. Então aí a gente fala uma verdade para ele. Ou senão é aquele menino que tem criança já assim, né? Aquele menino para não ir na escola, logo no início chega para nós e diz, eu não vou que está doendo muito meu dente. E faz assim no dente, está doendo nada. É o dente descido, aquilo, às vezes ele move sem doer nada. Mas a mãe vai, não, o menino está passando muito mal. Mas é porque não quer ir para a escola. Então, estudo é pseudo-acidentado, não tem nada disso. Minha mãe era meu dente, como é que está, que já está morta, não sei, conversa. Tem muito disso. Criança viva faz isso. Uma criança, não, uma pré-adolescente, se acontece um acidente com ela, de envolver vida mesmo, quase um afogamento, alguma coisa assim, no mesmo dia, 2 acidentes sérios, mas ela fica bem. Isso poderia ser algum indício de... Ou isso poderia ser alguma outra coisa? É sério, bom, né? Mesmo dia? Na minha terra é muito. Durante um passeio. Pois é, ambiente, quem está, olha a equipe, olha a turma. O ambiente. Você sabe que às vezes as pessoas vão nadar numa cachoeira, às vezes morrem 3 vezes. Isso tem que examinar. E, por exemplo, no decorrer da vida da pessoa, ela tem outros problemas físicos que vão se acumulando. Começa com essas coisas, depois mas não aparece. Aquilo vai piorando. Se a pessoa não vê, doença, a coisa piora. Pois é. Depressão. Não, aí depressão já é outra coisa. Aí já pode ser doença psiquiátrica, é outro problema. Tem que ver o que dá. Tá. Agora, acidente é que tem que examinar com calma. Tá certo? Sim, professor, ainda há pouco o senhor falou de fazer o estudo, a pesquisa do medicamento pessoal. Lógico. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso? Isso seria importante. Vamos supor que aqui tem 3 pessoas que têm hipertensão. Então você pega um remédio e vai dar para as 3. Está errado. Mas é o que acontece, né? Está errado. E daí, sim, aí o que a gente faz? Como doente, eu não sou médico. Eu sou paciente. Pode ter uma coisa. Por exemplo, aquele medicamento pode ter uma conotação de fazer uma enurese maior, um negócio mais sério. Então, para determinada pessoa, ela não pode com isso. Para que dizer que não vai dar nada, hein? Como é que é? Porque aí teria problema do rim. Pois como é que a gente vai fazendo isso? Os gerontes, depois dos 60 anos, a gente está com... Eu estou com... Tomo remédio para pressão. Lógico, mas você tem diabetes. 3 doenças. Você tem 3 doenças. São clássicas. Interessante. Não, você tá outra pesquisa, né? Você está com as clássicas. Isso aí é só gente rica. Eu estou fazendo... É doença de gente rica. É o quê? Doença de gente rica. É mesmo? É clássica, como o povo fala. Isso a doença de pobre é tuberculose. Rancenismo. Agora, por exemplo, doença de pobre é pênfigo foliáceo. Como faz essa 50 anos eu já falava isso. Doença de pobre é pênfigo foliáceo. Por quê? É uma doença que dá ao povo do interior, gente quase sempre ignorante, que não tem nada. E outra coisa, eles não colocam dinheiro em cima para estudar o pênfigo foliáceo. Até hoje ainda tem problema. Agora, o que se passa? Doença de gente rica, câncer. Que pega todo mundo, na mesma hora tem dinheiro para estudar. Porque pega o rico, aí contribui.
Dentro do capitalismo selvagem que nós vivemos, isso é muito importante. Existe doença de pobre, existe doença de rico. Deixa eu te explicar mais? Baseado em fatos. Agora veja, eu já sofri com isso há 60 anos, já tinha isso. Já vi essas coisas. Então agora, o problema todo então, vai fazendo a tabela, vai fazendo a planilha, isso é igual. Não, examinar tudo. Primeira igual. coisa, a ficha médica, você que é muito viva, você que deve fazer. Concede a sua ficha médica. Eu sou farmacêutica, claro. Eu tenho que fazer, né? Fui farmacêutica. Primeiro paciente, primeiro cliente, primeiro freguês da sua farmácia é você. Agora, veja, todo mundo, na verdade, precisa de manter uma ficha médica. Quanto mais idade, melhor. E anotar as coisas, o que se passa. Ver o remédio que deu certo, o que não deu. Eu tenho a opção de coisa tudo anotado há muitos anos. Pois é, esse de dar certo. Não, tem remédio que dá certo, é esse que não dá. Outra coisa, com o passar do tempo, tem coisa que já não serve mais para você. Por exemplo, eu tenho hipertensão desde os 28 anos. Então você veja, desde 1960, são 48 anos. Agora, a minha hipertensão, antes, me criava muito problema, mas ela era suave. Entende? Era mais suave. O que é suave? 16 por 9, por exemplo? Por exemplo, não. É o meu, pois é, não. Isso é mas suave. Já 15 e tanto, já é 16, 15 e 6, já é. Não, agora não. E outra coisa, por 9, por 10. Agora, às vezes, uma 14 por 10 já é um problemão. Não, 14 não é para a idade, não. Não. 14 já não é mais. Uma pessoa da minha idade tem 14 é normal. Agora, o que é que se passa? Não, é que tem gente que às vezes tem um rigor excessivo nas coisas e falta noutra. E precisa examinar isso. Não vai nesse bico. Agora, o que é que se passa? Hoje, por exemplo, o meu corpo já não é mais o mesmo. A minha hipertensão não é igual a daquela ocasião. Como eu tomei muito remédio essa coisa toda, isso pode melhorar. Mas, por exemplo, há muita labilidade, muita oscilação no processo. O senhor parou de tomar remédio? Eu tomo remédio? Não, eu tomo. Agora eu tomo remédio daí meia hora. Às vezes, a minha pressão está 126 por 68. Isso abaixou. Aí a minha própria cabeça já não funciona bem, porque eu não estou acostumado com pressão baixa. Eu preciso de muita coisa, porque eu ajo, né? Eu sou uma pessoa dinâmica, com a cabeça. Que funciona. Então, isso é um problema. Eu não tinha isso antes. Não havia essa labilidade. Agora, se eu deixo, por exemplo, vou fazer muito exercício, ou faço um excesso, ela vai para 15,4 ou 8. Você está entendendo? Eu aí já não sinto tanta coisa. Você está entendendo? Então, esse quadro, cada um tem que fazer o seu. E ver como é que é. Todo dia? Não é todo dia. Você faz, de mês em mês, você checa. E vê como é que você está. Não, mas como vai saber essa variação? Pressão ou a diabetes, quer dizer, o açúcar? Tem que medir, de vez em quando. Faz umas insetas em você mesmo. Inseta. Mas eu estou com 11/6 de pressão agora, então está abaixo. Então você está baixo. Você deve estar mole. É capaz de a gente passar rasteiro em você. Hoje que está mole. É um problema. Okay. A hipotensão, ela piora a cabeça da pessoa. Temporariamente, né? Ela não funciona bem. Professor Valdo? Sim. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa que é estabanada, que por onde ela passa, esbarrando, derrubando tudo? Sim, o que você quer? Como é que a gente faz para ajudar uma pessoa dessa, ou orientar uma pessoa dessa? Primeira coisa é falar com a pessoa para examinar os reflexos dela. Ver o que é que ela já estudou isso em matéria de neurologia, ver os reflexos dela, o que ela tem. E outra coisa, ver então os excessos que ela tem na vida, para ver se aquilo é uma desorganização generalizada, o tipo que é a vida dela. Agora, se é uma pessoa que é impulsiva, entendeu? Ela, às vezes, ela tem uma ansiedade muito grande. Então, é preciso tomar, às vezes, até um remédio para acalmar isso. Senão não adianta. Você vai consertar um processo físico que não resolve, o problema é psíquico. É da cabeça dela. Isso no caso de adulto. Agora, no caso de uma criança que, às vezes, cai a também criança assim. tem que examinar a opção do corpo por causa da hiperatividade. Tá. Tem que ver a opção de condições aí, tem que ver. Tem que ver o caso com calma.
crescimento, a idade. Tem que examinar uma opção de coisa, ver a família, as condições genéticas, um monte de coisa. Isso aí é problemático. Professor, tem algum mini acidente que indica uma situação positiva? Tem. É isso das mensagens. É aquilo que acontece com a pessoa para lembrar. Por exemplo, ela teve um mini acidente. Estava parado, veio um cara e bateu no carro. Ela vai ficar de olho. Eu estava errado, onde eu parei no lugar errado, houve alguma coisa do meu lado. Isso é um aviso. Ninguém vai receber um negócio desse sem aviso. Tem um avisozinho. Às vezes é uma bênção isso aí. Bênção. Entende? Então tem um monte de mini acidentes assim. Uma pessoa, por exemplo, foi no lugar e estava apaixonada pela comida, comeu demais. Aquilo foi bom, ela passou mal depois para não voltar mais, porque senão troço aí. Tem a opção de mini acidente que são avisos. São as mensagens, isso é positivo. Eu fico pensando, passei numa situação dessa, de tropeçar e ver uma livraria que estava do lado depois de tropeçar. Ah, sei. Foi uma Agora, coisa... você comprou alguma coisa lá? Comprei. Uma coisa, comprou sobre tropeção? Sobre mini acidente? Sobre mini acidente, psicomotricidade? Né? E outra coisa, professor, o que significa duas pessoas que quando se encontram passam a ter mini acidentes? Até aquele caso da nossa amiga que a primeira vez que veio aqui trombou numa ambulância ali saindo do CAEC, né? Não, isso aí é por causa da excitação do encontro, o reencontro. Mas como é que fica essa excitação? Situação? Isso aí é as energias que juntam para fazer uma terceira. Isso aí é a sincronização negativa. As pessoas não estão sabendo mexer com isso. 1 mais 1 igual a 3. Entende? Só tem que, no caso aí, negativo, porque ninguém está percebendo o que está se passando. É a sincronicidade. Agora, sinergismo, que é o nome correto, que é a mistura das duas energias, que faz uma terceira mais forte. Essa sinergia, então, seria uma sinergia negativa? Não. Ela pode ser muito positiva. Ela está mal educada. O que você acha? Tem lógica? Falta educação. As pessoas não estão sabendo empregar as energias que têm. Isso acontece demais. Tem coisa que a gente não pode falar, que a pessoa é assim, assada. Aquilo lá falta educação, falta experiência. A nossa vida é energética. Esse caso aí, falta educação de ambos, tá? Você também. Tá? Tá, obrigado. Valdo, voltar a essa questão do medicamento para hipertensão, é que no meu caso eu tomo um que é diurético. Aí o próprio médico falou que ele elimina sais minerais, que com o tempo, por exemplo, eu sou predisposto a cãibra por causa disso, o próprio médico falou. E um monte de outras coisas, sei lá. E sei lá, talvez fosse o caso de rever. De vez em quando é bom mudar. Eu já tomei um remédio durante 12 anos, mas eu checava tudo o tempo todo. Mas nunca tomei um segundo durante tanto tempo. De vez em quando você tem que mudar e ver como é que está. E com a idade, isso exige que se mude, né? Eu tomei propanolol durante 12 anos. Mas é subdosagem. Mas é que muito tipo pequeno. é? O problema todo é a subdosagem. Se tem, não é tanto, né? Você não está tomando que tanto tipo remédio. é diurético ou é outro? Não, esse aí era mais o processo de beta-bloqueador, né? Eu segurava o processo de coração. Agora, eu saía do corpo. Se eu tomasse um pouco mais, eu ficava descoincidido. Então, o beta-bloqueador, o médico falou que, dependendo do caso... Não, no seu caso aí, como problema, você tem processo aí, não pode, tem que ver. Existe remédio para hipertensão e remédio para hipertensão. Cada pessoa se devia o que é. O hipertensor. Agora, outra coisa, você falou... remédio anti-hipertensão. Você falou também que você estava lá com 15 e pouco e que era normal. Antes eu sempre pensei que 15 fosse alto, sei lá. E você... Não, depende do seu caso. Depende do meu não serve para você. E como que a gente sabe? Porque desculpa, ele é médico exagerado. 15/68. Isso é bobagem. Se há essa diferença, o problema é a convergência. Se há uma divergência, não tem nada. Por exemplo, eu 15/68, eu estou bem, não tem nada. Eu preciso pegar, porque os médicos talvez eles sejam um pouco radicais. Vários falam, por exemplo, estou com 15, 14, eles falam que está alto. Pensamento e sua experiência. Por isso que eu falo, escute outra opinião. Eu vou pegar vários aí, sei lá.
Professor, eu tenho duas dúvidas. Eu quero te pedir uma coisa depois que você acabar de falar, tá? Quando acabar tudo, pode falar. Duas dúvidas. Primeiro, a pessoa se vê dentro de uma cadeia de acidente de percurso. Sim. E o que ela deve fazer para descobrir aí a mensagem? Primeira coisa, é ver essa cadeia com outras pessoas dentro do relacionamento social dela, é isso? Bom, eu acho que a cadeia em que eu me vi dentro não envolve, quer dizer... É só você? Nesse momento, acho que sou só eu. É só você e assediador, é isso? Provavelmente, né? Então, o problema aí é esse. A gente tem que ver primeiro e separar se é da pessoa ou se é complexo. Agora, tem se o negócio é composto. Tem toda uma situação familiar, uma coisa diferente que... Então aí tem que ver, né? Tem que ver o resultado disso. Então, o que eu deveria fazer sempre? Digamos ser genérico, eu estou numa situação eu acho dessa... que você deve examinar são os detalhes do acidente. Qual a causa, quais os efeitos, de onde aquilo procede, quais são os fatores que estão influindo nele. Fazer um levantamento disso rigoroso, sério. De todos os acidentes em toda a cadeia. Porque eu vi aqui que primeiro eu tive 2 desses pequenos que estão aqui. 2 só? Depois veio o acidente. Teve 6. Tem 6. Não, mas em um mês, uma coisa que eu não tenho nunca, em um mês eu tive 2 desses aqui e culminou num acidente. No outro mês, depende do mês, você então elege o tipo de acidente. Não, tem coisas aqui que eu tive há anos atrás, e de repente tem 2 desses que eu tive no último mês. E aí depois seguiu de um acidente de carro. Mas mas foi que você não observou o negócio antes. Teve uma mensagem, né? Quer dizer, o mini acidente quase sempre serve de mensagem para a pessoa se fazer a profilaxia, a prevenção do macro acidente à vista. Então, por exemplo, um dia lá inundou a chuva, né? Foi lá e molhou. Então isso já é um alerta e aí eu vou começar a prestar atenção no carro, por exemplo, é isso? Olha tudo. O urubu observa tudo. Aumente o desconfiômetro. Vá para Minas Gerais que você fica desconfiado. E aí, num caso desse, então a gente desacelera. Melhora. Agora, uma coisa que eu quero te pedir é o seguinte. Você estudou muito processo de inglês, sabe essas coisas todas e coisa de americano. Então, você vai estudar um negócio que eu estou fazendo um verbete, sabe? Que é whole pack. Conjunto. Que é o pacote completo. Então, eu queria que você examinasse do seu lado, examinasse suas coisas, o que você entende como pacote completo em inglês. Entendeu? Você me ajudar. É uma opinião sua que isso aí vai me ajudar, que você entende bem da língua. A turma está estudando isso aí, está vendo na internet, as coisas todas. Eu já tenho minhas ideias, mas eu quero enriquecer porque o tema vai ser whole pack. É de propósito. Agora, eu tenho uma segunda pergunta. Eu sei que é porque eu sou a cabeça quadrada, mas no binomiologia, o senhor fala binômio mini-acidente, macro-acidente. Sim. Que para mim seria um antagonismo. É o primeiro, depois ele chega. Que para mim seria mais um antagonismo. E aí no antagonismo... Não, ele é antagonismo, ninguém falou que não é. Mas ele é o binômio, antes de mais nada, porque ele mostra o que vai acontecer depois. É o mini e o macro, é o processo. Ele também é um crescendo. Ele é crescendo. Gente, tem uma opção de coisa aqui que vocês têm que começar a estudar. Sim, mas por que o ele senhor... pode ser antagônico, sim, é uma porção de coisinhas. Todo antagonismo é um binômio, claro. São dois filhos. Por que o senhor elegeu que esse ficava melhor em binomiologia? Também pode ser um binômio, pode ser um trinômio, pode ser um polinômio. Então, por que o senhor elegeu que esse estava melhor em binômio? É aquilo que eu estava falando, porque ele é um aviso. Para dar ideia que vem um pela frente. Olha bem o que vai acontecer. Um está unido com o outro, casamento, mini com macro. Então, essa coisa é mais importante. Agora, em antagonismo, por que sequência de parafatos e acidente de percurso são antagônicos? Sequência de parafatos e acidente de percurso. Um não é a consequência do outro também? Mas não é. Isso não é a mesma coisa. Eu tenho uma sequência de parafatos. Aquilo pode levar a um acidente de percurso lá na frente. Então... Uma sequência de parafatos. Presta atenção. Vamos supor, presta atenção, vamos entender uma coisa. Você, por exemplo, começa a atender determinado tipo de pessoas na sua TENEPS. Aí, na vida humana, começa a aparecer aquele mesmo tipo de pessoas. Você já viu olho.
Você está começando a ficar especializado em uma coisa que você não está preparada. Olha bem, prepare-se para o serviço. Aí pode dar um acidente perdido. Fora da TENEPS. A hora que você estiver na rua. O que você acha? Tem lógica isso aí? Hein? A sequência de parafatos, eu não falei que é. Não disse. Eu não disse nada. Mas o que eu quis dizer é que esse aqui tem a mesma sequência de parafatos. Por exemplo, vamos ver outro ângulo da história. Você vai sempre no lugar, na situação toda, aí chega uma pessoa e fala assim, pois é, mas é a criança. Chega no outro lugar e fala, não, mas tem um menino. Chega no outro, tem não sei o quê. Daí a pouco tem uma criança que está precisando de assistência. Você tira o corpo fora daquilo, sendo que você foi avisado que aquilo ia acontecer. Olha a sequência de parafatos. Às vezes 4, 5 te avisaram que vai aparecer um menino na sua frente para você ajudar. Você não ajudou. Dançou. Você entra dentro do assédio da criança. Em vez de ajudá-la, você pega o assédio. O que você acha? Agora, do ponto de vista de parafatos e de parapsiquismo, fica de olho que as sincronicidades são incríveis. Incríveis. Então, são coisas sutis que vão acontecendo. Você tem que juntar os fatos. No início, quando a gente fala uma coisa dessa, que você não explicita tudo, fala, não, você está muito místico. Você está exagerado. Isso é radical. É um estrelismo. É um excesso. Aí eu falo assim, tá. Agora, ó, vê, depois aconteceu isso. Aí eu falo assim, caiu do céu. Caiu das nuvens. Então, a gente tem que até os acidentes estão dentro da sincronicidade, né, claro. Agora, precisa ter muito cuidado com o processo também de assédio, né, dentro das coisas que a gente está assistindo, porque quem faz assistência está entrando dentro de um universo de assédio. É muito caso de assédio que tem nas pessoas assistidas, não é isso? Então, você está lá. Se você vem, você está invadindo o espaço dos assediadores. Eles vêm tirar o desaforo com você. Não, que negócio é esse? Aí pode acontecer. E aí a profilaxia é realmente estado vibracional, melhorar o domínio energético. Precisa para tudo, por isso que eu falo. A chave geral, a gazua da vida física é o estado vibracional. Isso também indica, né? O acidente também indica que não está legal nessa... Não. Agora veja, qual é o contrário de tudo isso? É o extrapolacionismo parapsíquico, sadio, útil, produtivo. E acontece. Aí os amparadores dão para a gente, né? Que aparentemente parece ser um acidente, e não é. É um extrapolacionismo, é um algo mais. Isso é o contrário de tudo isso que nós estamos falando. Agora, extrapolacionismo eu já trouxe aí, né? Sim. Pode falar. Fala mais. Eu pensei alto. É porque assim, o acidente de percurso pode ser o assediador. E o extrapolacionismo é o mesmo esquema, mas para o amparador. Pode. Pois é. Agora, e positivo, só pensei alto. Sadio. Sadio. Que às vezes é. Às vezes é aquilo, é o anjo de guarda que está salvando a criança que está na beira do abismo. Mas a ideia... Não tem ninguém lá, então ele chega. Como que a gente podia entender para ajudar melhor, por exemplo, uma criança que normalmente se batia muito e foi visto que não é problema de visão, não tinha muita coisa a ver com os pais para chamar atenção, e quando essa criança foi crescendo, ela continuava se batendo, às vezes ela nem via, e era jovem, 15, 18 anos, e tinha algumas batidas, e ela nem sabia onde se batia. Como é que isso é um acidente? Esse processo é da psicomotricidade. Psicomotricidade. É a cabeça. Sabe que vê o parto dela, como é que foi? A gestação. O que a mãe fez? O hiperativo está cheio disso. Isso é muito comum. Sim. Sr. Valdo, o senhor falou de remédios, eu queria saber, tem algum meio da gente atenuar os efeitos a longo prazo no organismo de químicas mais fortes, por exemplo, químio, radioterapia, existe um meio? O problema todo é desintoxicar através de exercício. Isso às vezes ajuda. Se a pessoa pode, ela transpirar bastante, entende? Fazer a linfa, o sistema linfático, os emunctórios, tudo quanto é esgoto do corpo funcionar, a transpiração, as glândulas, sabe? Sudoríparas, tudo funcionar.
Isso aí, às vezes, é muito importante. Se intoxica. Uma outra coisa, não deixar nada sem ir ao troninho todo dia. Dá um jeito de visitar o trono todo dia. Então, comer bastante fibra, alguma coisa nesse sentido. Você sabe que tem frutas que seguram, tem frutas que abrem. Tem remédios que seguram, tem remédios que abrem. Então, é um tal de abrir e fechar, a gente tem que de olho com isso. Senão, cria problema. O processo todo aí, no caso, é ver. Uma outra coisa também, é preciso ter muito cuidado com interação de medicamentos e preciso ter muito cuidado com interação de alimentos. Tá certo? E uma terceira, preciso ter muito cuidado com a interação de alimentos com medicamentos. Isso hoje faz parte. Agora, ó, medicamento e alimento hoje podem ser, sempre foram, mas hoje é a coisa mais clara. Podem ser tóxicos e pode ser também um remédio. Mas nesse caso, que a gente tem que abrir o olho. Nesse caso de alimento e medicamento, por exemplo, medicamento, você até tem uma orientação do médico, né? Olha, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Agora, pois é. E no caso dos alimentos, vale a pena, então, por exemplo, um nutricionista para orientar também. Tem uma opção por aí. Tá. Agora, o Clóvis, você não queria fazer um depoimento público aqui para dar uma lição nesse povo sobre o processo de reflexo? Você não tem muito acidente de nada, né? Agora, vocês viram como é que ele é, né? Então, quem é que tem muito acidente, levanta a mão. Pois é, vê que vocês ficam ruborizados, que é uma vergonha perante o Clóvis. Vocês não têm vergonha, não? Todos vocês que levantaram a mão, vocês estão andando direito? Vocês ficam em pé? Agora não tem mais não, mas já tive muito. Mas olha, o Clóvis, você dirige carro, não tem problema nenhum. Por exemplo, não, tranquilo. Esse ano passado, você teve algum acidente com o carro? Não tive acidente de maneira alguma. Até eu estava analisando dentro da patologia aqui, os acidentes, questão de coisas simples, né? Como um corte de um dedo, uma coisa. Sim. Quando há uma sedialidade que vai avisar alguma coisa, coisas mínimas, mas nada de tropeçar, de me cortar, de me machucar, de hematomas. Seus caras de pau. Suas caras de pau. Até eu estava analisando. É uma boa a gente examinar o caso do Clóvis. Vocês estão vendo como é que é? Uma das coisas que eu sempre fiz, por exemplo, andar no escuro. Eu não me esbarro em nada. O que vocês acham disso? Ele está preparando para uma cegueira oportuna? É isso? Não, é isso. O detalhe é que as pessoas têm essa preocupação, né? Você está certo. Eu nunca tive essa preocupação. Mas você aumenta seus reflexos. Aí é que está o detalhe. Só aumenta os seus reflexos. Exatamente. Então vocês vejam, ele, com as deficiências físicas, ele aumentou os reflexos dele. Vocês estão vendo a lição que ele está dando para nós? Eu procurei sempre me adaptar, né? Porque eu tenho uma diferença em relação às demais pessoas em relação ao meio físico. Então eu procuro vamos dizer, ser mais baixinho. Uma vez eu te falei aquela piada do negócio, quando eu fiz lá, eu era atirador, tinha que fazer o negócio durante um ano, você entendeu? O tiro de guerra. Tiro de guerra. Então, tinha um sargento que era muito mal educado. Então, ele pegava e colocava os caras mais altos na frente, você está entendendo? Do pelotão. E os mais baixos atrás. Agora, os mais baixos, você sabe, tem as pernas mais curtas. O da frente tinha a perna maior. Aquilo, se vai dar um negócio de uma marcha cadenciada, o de trás cria problema. Então ele chegava assim, ei, você aí que está sentado, levanta! Isso é você está entendendo? Só para chatear o cara, de vir para ele não seguir o troço, você entendeu? Isso era piada no tiro de guerra. Agora veja, você é desses e você não tem nada, você supera isso tudo. Quer dizer, como é que é possível? Falta aguçar os sentidos, né? Cada pessoa tem que se conhecer. Ele está falando que dói, aguçar os sentidos, que é melhorar os reflexos. Exato. Em relação ao medicamento, eu às vezes me analiso, porque eu não tomo medicamento algum. Nunca tomei. Sempre, quando tomei, foi por imposição.
Não é um eu sempre procurei me conhecer. Por isso que é bom a gente examinar. Nós todos somos cobaia. Agora, ele sempre foi cobaia. Eu já pedi várias vezes para as pessoas conversar com ele, ver como é que ele é. As pessoas ficam reclamando aí de tudo. Ele é forte. Vocês já viram como é que ele fala firme, forte? E outra coisa, dirige também firme, forte. O homem é uma fera. Não há vitimização no Clóvis. E tanta gente aí com tudo fica se auto-vitimizando. Dá vontade de pisar nos pés, puxar a orelha. Não é isso? No momento que a pessoa começar a reclamar de, digamos assim, uma dor no dedo, ela vai criar um problema para ela própria. As outras pessoas vão ouvir naquele momento. E eu, por exemplo, não tenho por que reclamar. Não é só isso. Aqui vem energia negativa. Exatamente. Ela amplia o processo. Ela vai estar... Então, é isso que eu falei. Ela vai criar um problema para ela. Sabe, ele vem estudando muita conscienciologia já faz muitos anos. Ele sabe muita coisa. Esse negócio, tudo aquilo que nós falamos. Por isso que ele está aí, filho. Não, eu estou aprendendo. Eu não sei nada. Agora, 1 hora seria bom, conforme o curso que vocês vão dar aí, viu, Antônio? Você, chamar o Clóvis, tá? Seria bom ele chegar lá. Agora, ó, vocês, só para chatear, vocês pegam ele, suspendem e põem ele em cima de uma mesa. Para todo mundo ver que o cara está lá. Olha, hoje nós temos um presente, está para vocês aqui, é um bolo. Então, deixa eu ter aquelas moças peladas que aparecem lá não vão na ideia dele. Tira o bloco. Não sigam os conselhos dele. É orelha de coelho. Seria bom o Clóvis dar um depoimento. Você topa, a gente tem um curso balanço especial. Se ele vê os horários dele, é um cara ocupado. Vamos fazer. Se de olhar. E a gente sempre entra casuísticas mesmo, que as pessoas se expõem ali e colocam o exemplo e você pode fazer a relação com a ProEx. Não, eu estou à disposição para aprender, né? O que eu puder acrescentar de bom na minha vida e passar esse acréscimo às outras pessoas. Não, o que é bom dele é que ele topa tudo. Ele é aberto. Vocês não veem que eu vivo brincando com ele, gente? Vocês não veem eu fazer essa brincadeira? Eu considerei como se fosse meu irmão. Muitos anos já, assim. Agora, seria bom ele aparecer nesses cursos aí, conforme o caso, ele vai dar muito exemplo dentro da situação de vocês, porque contra fato, como diz o Antônio, contra fato a gente não pode brigar. Não é isso, Antônio? De modo que, como é que fica? Deixa eu tentar expor uma situação. Tem pré-aparecido umas situações de um acidente com uma determinada pessoa. Né? Certo. Neste caso, eu tenho tentado e conseguido, né, evitar que aconteça. Mas está se acentuando esse acontecimento. E você já abriu o olho dessa pessoa sobre isso? Algumas vezes, sim. E só que agora está diferente. Você tem chance de estar expondo a coisa toda para a pessoa. Eu sempre tive. Eu acredito que até eu tenho que fazer isso. Só que o assediador já sabe. Na hora que eu vejo, ele já se aproxima, digamos assim. Né? Sim. Então, e tem tentado interferir nisso para manter que é para ser um acidente grave. Até que ele estava tentando causar comigo, eu consegui evitar mudando algumas situações. Nesse caso é só manter o trabalho das energias e... mas a pessoa devia também se cuidar. A pessoa tem que saber, né? Energia, trabalhar com energia um pouco. Então o que está faltando é eu expor para a pessoa diretamente. E às vezes, Cláudio, só a parte da gente não adianta, o assistente. Se o assistido não quer, tudo dá com os burros na água, não é possível ver isso. Tá, sobre esse ponto específico eu não conversei com a pessoa, mas eu vou expor isso. É bom expor. Por isso que eu falei, em primeiro lugar, é conversar e ver o acesso. Qual é a capacidade que a pessoa dá de abertura para a gente expor o problema? Entende? Sim. É importante. Obrigado. Então, gente, qual o melhor método para desenvolvimento para a psiquismo e mais especificamente da clarividência? Olha, o melhor método que tem é vir para o acoplamentário. Isso aqui já foi feito para isso. É para melhorar a clarividência. Como comecei a trabalhar com as energias... Comecei a trabalhar com as energias diariamente há 4 meses. Atualmente já consigo instalar o EV apenas com a vontade. Mas às vezes quando eu elevo muita energia, a minha respiração para involuntariamente e tem alguns espasmos pelo corpo. Isso é mioclonia. Às vezes até os meus olhos tremem um pouco. Posso estar fazendo algo errado? Não. Isso aí é a fase que você chegou, que está mexendo no sistema simpático. Essas coisas não tem saída. Agora,
você tem que insistir até liquidar com isso. É o desenvolvimento do seu parapsiquismo. Isso mostra que o EV está funcionando. Agora, o que é que se passa? Tem que examinar com calma o tanto de EV ou de trabalho que você vai fazer diariamente, a situação toda, até ultrapassar esse processo. Mioclonia, às vezes, demora meses para a pessoa superar esse processo. Mas com jeito, a pessoa chega lá. Agora, organize-se para esse processo. E outra coisa, pense positivamente o tempo todo. Isso é muito importante, para não fazer nenhuma evocação negativa. Pensar positivo. Pensenização rígida, homeostática, sadia. Professor Valdo, mini acidentes marcantes na infância podem se repetir na adultidade? Tudo é possível, né? Acidente é uma coisa que pode repetir. Mas eu queria saber se pode ter uma predisposição para alguns tipos. Depende do que é. Por exemplo, às vezes a pessoa superou a temporada, depois ela enfraquece por alguma coisa, uma doença. Tudo isso é possível. Tem gente que está precisando do micrófono lá, tá certo? Tem só 1 quilômetro de distância. Valdo, em relação à questão de repetição também, mas é o seguinte, um amigo meu que me contou, ele estava em casa ouvindo uma música, aí ele recebeu uma ligação que a mãe dele tinha dessomado num clube, porque tinha comido uma coisa lá e dessomou. Passaram-se 2 anos, ele estava em casa ouvindo a mesma música, no mesmo horário, e também recebeu uma ligação que a avó dele tinha morrido no mesmo clube, comendo também de indigestão. Foi o mesmo motivo da morte, no mesmo horário. Ele, isso aí é a chamada projeção do adeus. Não tem nada a ver com isso que você está pensando. Eu agora estou pensando de outro modo. Tá. Existe um livro lá embaixo. Ernesto Bozzano, chama Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte. Isso tem lá na holoteca. Pega esse livro e vai ler que você vai começar a entender. Quando o processo é isso aí é projeção do adeus. Às vezes é a pessoa que faz, mas às vezes é o amparador que faz, para mostrar. Agora, se o negócio é simultâneo, por exemplo, uma das coisas que ocorre muito não é com música, é às vezes uma pintura da pessoa que está na sala. A pessoa está aí. Daí a pouco, naquele horário, a pintura cai no chão. Mas como que ela caiu? Ninguém sabe. Então o cara marca o horário. Daí a pouco ele recebe uma comunicação que a pessoa morreu justamente naquele horário. E a pintura era da pessoa que morreu. O portrait, o retrato dela. Você entende? Então, esse aí, a relação é isso. Isso aí é processo de projeção do adeus. Deve ter alguma ligação com os problemas aí. Agora, as duas pessoas... Só uma pergunta cretina aí. Essas 2 pessoas que morreram, elas tinham algum parapsiquismo, ou tinham muita energia ou qualquer coisa? Isso eu não sei. Pois é, isso teria que ser. Uma era mãe da outra. Pois é. Pode saber se elas eram, assim, assistenciais. Os processos nesse sentido. Entende? Agora, que isso aí é comunicação dentro da tanatologia, está na cara que é. Quando é assim, uma coisa muito parecida com a outra, e tudo da mesma família, e outra coisa, junto, coisa que você ficou sabendo, quer dizer, todo mundo no mesmo bloco, no mesmo grupo, isso geralmente é aquilo que eu chamo projeção do adeus. Projeção do adeus, eu escrevi, tem projeciologia, lê lá que você vai ver como é que é. Tem muitos tipos disso. Entende? Agora, existe também o problema da projeção sonora, mas é outro caminho em matéria de música. Lá também tem. Tá certo? Professor Valdo, como a gente vive em grupo, todas as vezes que a gente passa por um acidente, automaticamente alguém ao seu redor também sofre as consequências disso. Quando a gente está num grupo e uma pessoa começa a ter acidentes de percurso e isso atinge um grupo inteiro, qual é a melhor forma que a gente tem para ajudar essa pessoa, para falar com ela,
para esclarecer Abrir a ela. tudo que você puder, só você e ela. Expor tudo o que você acha. Procura ajudar. Às vezes dá certo, às vezes ela vai atender. Tem que insistir. Porque existe o acidente de percurso físico e também existe o acidente de atitudes que atingem outras pessoas. O processo moral, o problema emocional, as coisas sérias. Isso tudo tem que ser visto. São os entrechoques, vamos dizer, os conflitos, conflito de interesse. Tem uma opção de coisa, né? Você tem que ver. Gente, vocês estão vendo que eu estou de luva aqui. Eu agora não estou sentindo frio, estava sentindo. Mas é que essa noite foi o segundo dia mais frio que houve aqui em Foz. Durante horas estava 8 graus aqui no CEEC. Eu atualmente não sei. Quando eu saí lá do CEEC estava 12 graus aí fora. Agora eu não sei. Agora tem muito sol, já deve ter melhorado. Previsão diária. Para essa semana? É a previsão, é? É a primeira geada do ano, que até agora ainda não houve, né? Agora, o mínimo que já foi aqui no CEEC pelo meu cálculo foi 7 graus. Eu não sei lá nos seus cálculos. Lá. Não, um dia desse. Foi logo que quando começou o frio, deu 7 graus. Agora, essa noite foi horas de 8 graus. Agora, eu lá dentro de casa estava 16. Aí eu coloquei aquecedor, tudo, para poder trabalhar, porque senão não vai, né? Mesmo com os aparelhos, esquenta um pouco, mas não tanto. Mas essa semana teve um dia que de manhã estava 6 graus. Lá? Amanheceu 6 graus lá. Foi? O máximo nosso aqui, que já foi 7. Aqui. Aqui quase sempre é mais frio que na cidade. Às vezes a diferença, conforme a noite, por exemplo, eu sei por causa do carro do Arthur, que a gente vem de lá para cá. A diferença às vezes é de 4 graus. A menos aqui. À noite. Pois é. Mas então, qual é a próxima aí? Você? Na fatologia, na penúltima linha, a técnica da OMSuper de acidentes. Você podia falar mais disso? Onde isso? Na penúltima linha da patologia, tem a técnica da espera de apenas 15 minutos, que é uma dessas técnicas, né? Sim. E a técnica da OMSuper de acidentes. A técnica da espera de 15 minutos e a técnica da OMSuper de acidentes. O que é que você quer saber? Eu queria que você explicasse o que seria essa técnica. A OMSuper, a outra eu conheço. A técnica da OMSuper de acidente é você fazer o registro dessas coisas todas antes que o acidente aconteça de uma maneira mais séria, maior, mais profunda. Então, a omissão superavitária do acidente. O que você faz? Evita ir naquele lugar ou fazer aqueles atos daquele jeito, ou usar o carro ali naquele lugar, alguma coisa nesse sentido. Mudar. Entende isso? Dá um jeito. Fazer a mudança. Ela entende bem que ela já passou por isso. É a técnica da OMSuper de acidente. Omissão superavitária. A gente evitar. Por exemplo, tem certas pessoas que são acidentogênicas. Elas chegam perto de você e começam os acidentes. Às vezes você não está preparado para isso. Acidentogênicas, está certo? Professor Valdo. Aqui. Eu queria entender melhor a diferença entre mini acidente, né, e o pedágio que a gente paga em algumas situações. Assim, eu entendo que o pedágio muitas vezes ele é inevitável, tem que ser pago, né? Não, às vezes depende, quando você quer, né? Agora, a coisa mais séria é que no nosso nível você vai ficando cada vez mais consciente do que é pedágio e o que não é. Às vezes você quer enfrentar o pedágio para liquidar com aquilo. Se a pessoa é strong profile, ela consegue superar isso. Superar agora, em outras condições, nem sempre. Né? Superar, você fala o próprio pedágio? Ou os acidentes? Não, superar, ou evitar, ou enfrentar o pedágio, superar, engolir tudo. Quer dizer, bancar o javali. Em vez de contornar, enfrentar. Fazer a confrontação. Mas tem a diferença no caso dos mini acidentes, né? Que eles aí são mais mais evitáveis. acidente, quase sempre, ele mostra o caminho para um grande acidente. Então a gente tem que ver o que acontece antes. Agora, tem que lembrar sempre do alerta, do aviso, da advertência. Mini acidente pode ser isso. Quase sempre a mensagem é desperdiçada. Aí é que é o perigo. Eu queria fazer mais uma pergunta sobre, no caso, vocês estavam falando um pouco antes sobre hipotensão.
Tem alguma forma de você, para a pessoa que tem pressão baixa, conseguir aumentar a pressão? Tem, mano. Como? Tem que ver o que é. Os problemas todos é ver como é que está a sua vida e o sal, por exemplo. Aumentar a sua pressão. A sua alimentação, o seu processo de sono, exercícios, uma série de coisas. Agora, a coisa mais séria é ver a dieta. Como é que é? O problema é esse. Mas no caso, sendo genético, você mesmo assim consegue alterar? Consegue, tudo consegue. Agora, hipotensão não é tão grave, mas pode matar também. A hipertensão é grave, sempre. E ela mata silenciosamente. Se a pessoa não olhar, ela vai embora. Entende? Tem que olhar. Agora, a hipotensão já é uma coisa mais suave. Já não é tão sério, mas é preciso olhar. Isso é o ideal. Agora, o problema todo é esse. Por exemplo, um banho quente pode aumentar a sua pressão. Banho quente. Eu tomo banho quente, mas não aumenta. Agora, o que eu observei foi que ao longo de muitos anos ela vem baixando a média, assim, que eu faço a medida de 3 em 3 meses, mais ou menos. Então, ela vem... Eu vi que ela baixou, por exemplo, quando eu era criança, era 12/8. Não passava disso. E as últimas 5 vezes que eu medi aqui em Foz, estava 9/6. Isso ainda é bom, não está muito baixo. Você tem que tomar uma providência. Tem que comer alguma coisa e tomar algum remédio ou alguma coisa. Pelo menos melhorar a dieta. Mas eu faço exercício físico. É muito importante. Eu faço exercício físico, eu como relativamente bem. Não tenho... Seu banho é banho atlético? Como é que esse banho Você, é? em vez de passar o sabão, você faz massagem em você? Não, eu passo sabão só. Então faz massagem. Seja massagista de você. Não, ele falou que banho quente é melhor para quem... Também. No próximo verão, né? Mas agora, o banho quente também, ele pode aumentar a pressão da pessoa. O banho quente é melhor nesse caso? Se eu tomar banho quente, eu aumento 2 pontos na minha pressão. Logo que sair do banho. Esse é o meu caso. Mas é que eu tenho tendência para hipertensão. E há uma labilidade nisso. Agora, o processo todo é não haver convergência. Esse caso aí, 9/6, é perigoso. Você tem convergência. Professor, eu estava olhando na taxologia e quando criança e assim mais adolescente, eu passei por todas essas aí. E a causa de quê ou que consequências poderia ter esses mini acidentes? Você tinha muito acidente? Muito. Eu acho que você ainda tem, não tem não? Eu tenho, não tanto quanto... Você já viu o jeitão dela, né? O jeitão dela é de acidentada. É o modo dela, o jeitão, as coisas. E aí, você vai sossegando pouco a pouco, a maturidade vai melhorar isso. Isso é assim mesmo. Eu sou inexperiência, então. É, a um certo ponto. Nós todos passamos por isso. Não é? Agora, ela é agitadinha. Agitadinha. Ela é agitadinha. Quem é que está rindo? Você não acha que ela é agitadinha, não? Um pouquinho? É, um pouquinho. Só isso, ó. Viu? Também ajuda. Não consegui fazer. Não conseguiu, não? Não consegui fazer. Não muitas. Vamos exigir que ela faça durante um mês a imobilidade física virgem. Aí ela vai falar com mais calma. Não vai tropeçar na hora de pensar e de falar. Porque ela tropeça, né? Vocês já viram. Elas dão tropeços. O cara dispara. Pois Você vai superar isso tudo. O que é bom nela é que ela é ousada. É muito bom. A extroversão aí ajuda demais. Você está certo. É por aí. Outra coisa, eu de vez em quando tenho aparecido lá, estou sentindo sua falta lá naquele balcão lá. Onde? Nada. No shopping. Ai, não fui. Não... Pois é. Você foi e não estava eu? A turma, não, eu já fui lá. Eu tenho ido lá, você não está, tem outras pessoas. Você que bom, então. Quem tem mais pessoas? Aonde está? Aonde? Foi para a Argentina? Ainda não. Buenos Aires. Agora, o melhor da história é o seguinte, a última vez que eu fui lá,
Eu cheguei, o povo estava tudo rindo. Falei assim, nós sabíamos que você está aí. Eu falei, por quê? As crianças chegaram e falaram assim, olha lá, ele está lá embaixo, ele está lá embaixo. Ele estava aparecendo lá no vídeo deles. Não são as crianças, quando você está no shopping, passam os guardas e falam, ele está aqui embaixo, ele está aqui em cima. A barba é o seguinte, se identifica na hora. A barba. Ele não falou ele, falavam no as pessoas sabem o nome, é verdade. o professor Valder. Não, mas os meninos, você sabe que criança, eu sou Papai Noel, né? Então é o seguinte, menino de 3, 4, 5 anos fica tudo olhando assim para mim. No fim, tem que chegar e falar alguma coisa. Ou abraça, ou dá uma mão, ou pergunta. Entende? Então, esse que estavam falando lá, a hora que viram, porque tem lá um vídeo que colocaram, que eu estou lá expondo umas coisas, mexendo com os braços. E outra coisa, o vídeo desse tamanho, né? A criança fala assim, ele está tudo embaixo, tá? O povo está tudo rindo na hora que eu cheguei, nós já sabíamos que você estava aí. As crianças já tinham avisado. Falaram com as 3 crianças passaram naquele dia. Ontem teve um garoto assim, com 1 ano e 2 meses, bem agitado. Ele estava passando seu vídeo, daqui a pouco ficou olhando assim, tipo, É o Papai Noel. Agora fala que eu estou de férias. Realmente é que eu falo, eu estou de férias. Não, e qualquer coisa assim, eu estou comprando brinquedo para dar no Natal. Cuidando. Fazendo estoque. Estou estocando o brinquedo. Agora, às vezes tem cada criança lindérrima aí no shopping. Tem gente muito bonita, a nova geração que está aparecendo. Tem criança, menino, menina, tudo lindérrimo. E agora veio uma loja nova em frente, todo para brinquedos de criança. Lá, então agora vai ter muito, pode preparar, vai ter. Mas é isso. O shopping, a coisa está caminhando, né? Os negócios estão indo, pouco a pouco. Agora, o Arthur, de vez em quando, está olhando lá, é o problema deles riscarem os livros, o livro de assinatura, os meninos vêm lá e brincam. Então, agora estão olhando isso. O Arthur, de vez em quando, fala, não, vem cá, vocês estão levando isso aí? Não pode, o negócio aqui é sério, que é isso e tal. É meninada, assim, jovens, né, adolescentes. E faz desenho, pinta, escreve no livro. E tem lá a caneta, tem tudo lá, na biblioteca. Tudo é experiência, né? Vamos ver. O negócio agora é lá perto, eles estão sempre lá, então vê. Está de olho. Serve de vigilante. Serviço. Mas olha, alguém fez alguma revisão aí desse texto? Aqui é uma pergunta. Na patologia, sim, na 5ª e 6ª linhas, tem a contingência e o contingenciamento. Como é que funciona essa contingência nos mini-acidentes? A contingência, por exemplo, se uma pessoa tem uma pressão social de algum problema num determinado dia, ela pode diminuir os reflexos. E isso pode levar a uma condição que vai dar acidente. Se começar, por exemplo, a vida está toda calma, de uma hora para outra tem um dia de maior atribulação, então é aquilo que fala assim, é hoje, que o cara fala assim, é hoje. É o dia não matemático. É o dia não matemático. Então, é um dia extra, é um dia atípico, que eles também falam. Então, essas coisas é o processo da contingência e do contingenciamento. Agora, o contingenciamento, no caso, é quando a contingência faz pressão em cima da pessoa. Ela fica encurralada lá, fica encantoada, ela fica presa. Então, isso aí é problemático também. Às vezes, há acidente de percurso baseado nisso, um mini acidente. Uma outra coisa, uma surpresa desagradável pode causar muitos mini acidentes. A pessoa não está preparada para aquilo. Entende? Surpresa desagradável. Pensa nisso. Mas surpresa desagradável é emoção. É a energia, né, que libera, e a partir desse pensene... Não, e às vezes, por exemplo, uma coisa que, uma contrariedade, a pessoa fica contrafeita, entende? A surpresa desagradável. Dá um negócio que...
Aquilo não era o sonho dela, foi tudo para o buraco. Isso às vezes pode dar acidente de percurso. Agora, acidentes dos mais comuns que tem é até a pessoa tropeçar, deixar cair as coisas, perder, esquecer alguma coisa atrás, que ela fica afobada. Isso é o mais comum, né? Tem. Uma outra coisa séria. Às vezes, se a pessoa não tiver cuidado, ela fica com o acidente de percurso predispondo a assalto. Isso acontece demais. Então a energia é levada de tal maneira que ela acaba sendo assaltada. Então, por exemplo, ela deixa a bolsa de qualquer maneira, porque ficou afobada, e a pessoa passa e leva a bolsa. Está entendendo como é que eu estou dando um exemplo? Isso tudo tem. Então uma coisa puxa a outra. Aí é aquilo que eu chamo, a reação em cadeia dos acidentes. Tem jeito. Os afins se atraem. Professor, nesse caso, então, seria o pensamento da pessoa em si que está forçando o acontecimento. Ela está predispondo, está fazendo evocação. Abriu as portas. Então, entra tudo. Entende? Acabou a proteção, a defesa. Essas coisas tem. Hein? Não, o pé frio é aquela que é assim, como característica natural da personalidade, né? Aonde ela chega, vem o caos. Entende? A anomia. Nesse caso, desse determinismo, quando ele vem para esse contingenciamento, o evoluciólogo, quando está lá planejando a nossa Maxi Proex, ele já sabe exatamente as peças que tem aquele contingenciamento naquele sentido. Mas isso aí, quando o negócio é muito grande, a pessoa, ela supera isso, né? Depende dela. Isso independe do evoluciólogo e da Proex da pessoa. Mas a minha dúvida... Se a pessoa tem lucidez, ela supera isso. Mas a minha dúvida era assim, existe algum tipo de contenção que eles fazem até ela conseguir ter aquela lucidez ou não? De que forma isso é ponderável? Não, eles ajudam até um certo ponto, mas esses processos, às vezes, extrapolam, né? Não estão na mão de amparador para fazer alguma coisa. E a pessoa que está vivendo, ela faz a evocação do negócio ruim. O que você vai fazer? Não tem jeito de você fazer nada. Ela extrapola a assistência. A passa da conta. A assistência fica inerme, sem efeito. E aí atua o determinismo. Inócua. Você está entendendo? Não adianta nada. Entendi. Professor Valdo, teve um evento em Londrina no mês passado, e no dia da palestra que a gente estava preparando, era um evento de imersão, uma colaboradora teve um acidente antes da palestra em casa, e eu também quase fui atropelada a caminho da palestra. Isso basicamente é uma falta de autodefesa, tem outras... como é que pode avaliar assim isso, se é só uma falta de autodefesa? Tem que estudar mais, tem que estudar o ambiente, o que é que está fazendo, qual o tema que você está mexendo, o que você falou, qual a relação com aquele povo, como é que é o processo, por exemplo, da matrícula para admissão ao acidente, ao curso. Como é que a pessoa fez, de que modo, quando, de que modo. Por exemplo, no SCP-2 eu olhava demais essas coisas todas. Eu fazia um verdadeiro mapa para saber o que era. Até hoje, todos os cursos, tem muita gente ainda assediada. Entende? Sempre tem. Aqui, por exemplo, em Foz, dentro do processo do CAEC, eu sei por causa do meu trabalho de energia de madrugada. Quase sempre essas coisas começam a ocorrer antes do curso. Às vezes é 3, 4, 5 dias antes. Então eu já pergunto, o que é que vai ter essa semana aqui? Por isso que é que eles me dão até... Às vezes eu nem estou pensando nisso, né? Porque eu não posso estar pensando nessas coisas só, porque isso aí não é a minha área. Entende? Mas o que acontece comigo reflete. Mostra o reflexo de alguma coisa que vai acontecer. Agora, se faz muita prevenção de processo de assédio, desse jeito. Por isso que, desde o início, a gente sempre deu indicação. No CP2, o EPICON tem que ir 2 dias antes para o hotel. Isso aqui é o ideal. Entende?
Ele começa na sexta-feira, por exemplo. Então a pessoa tem que chegar na quarta-feira no hotel e ficar lá. Com isso ele embasa o ambiente, o holopensene positivo do ECP2. Vai calçando, né? Muito importante isso. Eu queria entender melhor da pessoa acidentogênica. Quer dizer, aquela que o acidente já sai dela e já começa a pegar nos demais, né? Como que é o caso? É porque o nível de patologia já está muito alto? Como é que ela poderia fazer? A pessoa chega num certo ponto que essa pessoa, ela acha que ela é assim. Agora, isso é um perigo. Ela não deve nem enxergar o acidente que ela causa. E às vezes ela já chega num ponto que ela fica estabanada, não liga, e se acostuma daquele jeito. Aí vai morrer mais cedo, isso é batata, a maioria é assim. Tem muito caso desse jeito, eu já vi tudo. Faz parte. É desastrado, né? Não, e às vezes a pessoa tem muita até confiança em si mesma, a situação toda. Veja bem, o Arigó, eu estava com o Chico e falei com o Arigó na cara dele, assim, vem cá, eu tenho hipertensão, sou mais novo que você, sou médico, eu me cuido. Você tem hipertensão, está aí com essa situação, com essa vida toda atribulada que você tem. Você não deve dirigir carro com essa velocidade, com essa loucura do jeito que você dirige. Isso vai matar você mais cedo. Presta atenção. Ninguém morre, Arigó, mas isso não é bom, isso não é correto. Eu falei porque o Chico nunca ia falar desse jeito com ele, né? Eu tomava as providências e falava o negócio todo com calma. Meses depois ele morreu. Numa estrada. Em alta velocidade. Aquele mesmo carro. Eu virei para o Chico, quando nós saímos de lá, e falei assim, se ele nos convidasse para andar no carro, eu tinha que dar um conta, tá? Você já fica sabendo, se isso acontecer, não dá, porque eu não vou entrar no carro com ele. Agora, um homem com efeito físico daquele jeito. Ectoplasmia de tudo quanto é jeito. O carro, você sabe como é que é. Pior do que isso seria uma motoca, né? Não, eu queria entender melhor a questão do carro. É o quê? Porque a energia dele que tá, é mais fácil do acidente porque a energia dele está ali. O carro a 200 km por hora, aquela motoca de 220 quilos, ela pesa no máximo 2 ou 3 quilos. Ela bate uma pedra, joga a pessoa longe. O carro é a mesma coisa. Ele vai chegar num certo ponto, que ele está em alta velocidade, numa curva, por exemplo, qualquer toque de energia, um pouquinho de ectoplasmia, você dirige o processo da alteração. Então, o carro é um perigo. Por que o processo de ectoplasmia torna mais perigoso o acidente do automóvel? A ectoplasmia é energia que uma consciência vai mexer como se fosse você, como se fosse uma pessoa humana. Ela faz o que quer, toca ali e pronto. É igualzinho a pessoa possessa. É um perigo. O cara possuído por outro, ele pode matar a própria pessoa, pode matar um outro. Mas então... Muitos desses homicídios que tem por aí, tudo é baseado nisso. Não foi a pessoa que matou. É o cara que estava possuindo o corpo dela totalmente que matou o outro. É que você, quando é ectoplasma, você oferece a matéria-prima para o outro fazer a... Ectoplasmia é isso. Agora, ele nem sabe que isso existe. Ele usa. Por quê? A intenção, a vontade forte, vigorosa, inquebrantável ali em cima, domina a outra vontade frágil. E aí vai, a energia vem, a intencionalidade. Tem lógica isso a vocês? Mas esses são os parafatos. Coisa mais séria que a gente pensa. Agora, eu queria saber uma coisa. Hoje tem gente que fez alguma revisão aí do texto, não? O Roberto não está aí hoje, não? Não. Agora, tem muita gente hoje para falar aqui. Como é que é? Quem é que vai olhar isso? Ah, sim, isso nós já falamos, esperar. Tem mais nada? Você chegou agora ou não? Não, estava quietinho. Hein? Só estava quietinho aqui atrás. Ele está com medo de falar hoje, né? Vem cá, com um gaúcho não tem acidente, que é isso? Tem que ter confiança nessa situação. O que é isso? Mas tem muita gente para falar, como é que é? É?
Tem mais nada aí para dizer da situação? Calma. Isso aqui é o total das visitas, etc. Na semana passada. Ah, sei. Então, Valdo, eu vou falar um pouquinho do A média está quanto? Você chegou a examinar? É. A média de acesso? Passa aí. A média de acesso, então, aí no online está 400 e pouco diária, tá certo? Pra vocês saberem. Mas, ó, você quer falar? Fala. Quero falar um pouquinho, então, rapidamente do tertuliário, lembrar a todos que tem um projeto aqui que a Rosa Nader está epicentrando, né? A gente não deixar de colaborar, estamos agora na fase final, a obra está maravilhosa, quem quiser visitar, cheio de energia, está quase no final ali, tem os tijolinhos ainda, né? Que estão à venda na Mega Store, custa R$50, e quem puder colaborar com as doações, porque a gente vai entrar agora na finalização da obra, e a gente sabe que esse acabamento, ele é complexo, né? É uma parte cara da obra, tá? Então, os teletertulianos e tertulianos que quiserem colaborar, entre em contato com a Laura Sanches, via e-mail, procura pelo Flávio Bononato, tá certo? E vamos colaborar aí para que a gente possa terminar até outubro realmente o tertuliário, tá certo? Após a votação, então, a gente vai ter agora 2 recados, da Flávia Guzzi e da Marta Ramiro. Tá ok? Hoje nós temos 14 verbetes aqui para escolher, tá? Você marca para mim, para eu dar o recado da conta? Posso iniciar? Todos têm papel? Verbetes novos. Comando exterior. Curiosologia. Ignorantismo. Localização. Verbetes antigos. Década. Diferença semântica. Operação. Palavra-chave. Pré-análise. Prerrogativa. Primo-oponente, referência, taxologia da segurança, usabilidade. De nada, obrigada a você. Gente, quero aproveitar o tema da tertúlia de hoje, né, aos processos de acidente, a gente aprofundar na autopesquisa, lembrar que com a conscienciometria a gente tem mais facilidade de fazer um inventário das nossas taxas de erros pessoais e fazer a correção da nossa manifestação. Tá, de uma forma mais organizada. A gente tem toda terça-feira à noite, ou seja, hoje, né, temos ainda 5 vagas no Recim, que acontece toda semana na Conscius. Então, quem quiser participar, pode chegar direto lá, tá? Tem vaga, começa às 7h30 em ponto, as portas são fechadas, então é bom que a pessoa chegue às 19 horas. É das 19h30 às 10 horas. Tá ok? Temos também Recim na quarta e na quinta, mas o de hoje temos ainda 6 vagas. E a conscienciometria ajuda muito na organização não só da energia, quanto da manifestação somática, emocional e tudo mais. Tá ok? Cadê a Marta? Eu estou aqui. Pessoal, tem uma notícia boa para passar para vocês hoje, que é a seguinte. Já existem mais de 100 pessoas inscritas para o primeiro Congresso Internacional de Grupo Karmologia. E também o primeiro encontro dos colégios invisíveis. Então, vocês ainda têm a oportunidade de participar desse evento, que vai trabalhar exatamente a questão da convivência grupal. E também os recursos serão direcionados para o programa Amigos da Enciclopédia, tá ok? Então, compareçam, porque realmente vale a pena. O pessoal perguntou o valor do Recim, da Conscius, custa R$80 por mês, mas nem por isso a pessoa, se não tiver dinheiro, vai deixar de fazer o Recim, tá certo? Então, quem quiser participar, quiser fazer uma proposta financeira, nós conversamos sobre isso, tá? E a ideia é que todo mundo possa fazer a reciclagem através do conscienciograma. Com o conscienciograma, o que vai acontecer? A gente vai acelerar a nossa auto-organização. Então, está aí o convite, 6 vagas, e quem não puder pagar os R$80 por mês, faz uma proposta para o nosso financeiro, tá ok? Obrigada. Ganhou então para amanhã Comando Exterior com 16 votos. Obrigada, boa tarde.